aumentar. E depois aparece o tal de Salles que ninguém sabe onde. Contas públicas dentro do arcabouço fiscal. Salve, salve galera, vou dar uma multada aqui no querido William Vac complexo. para tratar aqui do tema mais recente que a gente precisa abordar. O canal aqui é sobre economia e política, mais sobre economia do que política, mas obviamente em países ali em que o Estado acaba movimentando muito a ferrovia, né, ou principalmente o trem da economia, a gente precisa fazer a discussão também sobre política. Então não tem jeito. E a nossa ciência, a economia, ela nasce na faculdade de Direito com o nome de economia política. Então, portanto, a gente precisa entender que dissociar uma coisa da outra, como muitos gostam de fazer, nem sempre é a forma mais adequada. Então a gente precisa tratar do tema do dia, que é a eleição de Maduro na Venezuela, que acaba absorvendo o Brasil numa crise danada aqui, porque a gente precisa entender, né, do ponto de vista pragmático, para onde devamos caminhar e quais seriam os efeitos na economia dos dois caminhos. A gente parte do pressuposto que a melhor decisão é aquela que consegue fazer o cálculo na margem e consegue entender o que você abre mão tomando uma decisão em relação a outra. Bom, o governo Maduro foi eleito numa eleição bastante conturbada, em que a oposição se coloca, obviamente, como vencedora do pleito. O governo Maduro se autoproclamou eleito a partir ali de uma contabilização dos votos que passou longe ali de um escrutínio eleitoral que possa ser considerado crível ou que possa ser considerado algo factível. Mas isso não é novidade, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil e agora na Venezuela. Em várias democracias, quem perde sempre chora. E aí tem um ponto, né? Se todo mundo que perde chora, quem perde e o choro faz parte da democracia, a vitória faz parte também, seja uma vitória honrosa ou não, então aí já começa um problema. Quando a gente olha para a democracia americana, a gente percebe que quando um presidente, pela primeira vez em 300 anos de democracia, ou quase 300 anos, não aceita o pleito presidencial como sendo legítimo e convoca a sua população a invadir o parlamento, o Capitólio, ou a representação máxima da sua democracia, como que a gente espera que outros países ou outros presidentes se comportem? E aí o exemplo dos mais fortes, obviamente, libera e encoraja o exemplo dos mais fracos. No Brasil tivemos isso e agora na Venezuela. Só que quem perdeu na Venezuela foi a oposição. E quando a gente compara, né, os resultados econômicos do pleito democrático, não faz muito sentido frente ao que a gente conhece das democracias. A gente sabe que governos que não entregam resultado econômico geralmente perdem no pleito das urnas, mesmo que esse resultado econômico não seja só culpa exclusiva de suas ações. Só que o governo Maduro, ele representa a maior crise econômica e destruição de valor da América do Sul desde a colonização, desde o vírus da varíola introduzido aqui pelos colonizadores europeus, ou desde a colonização, morte e extermínio dos povos originários das Américas. Então, assim, ele destruiu 87% do PIB venezuelano em menos de 10 anos de governo. A gente lembra que Chávez ele acaba morrendo em 2013, Maduro sucede, e Maduro já sucede ali no meio de uma crise, porque o petróleo já estava perdendo valor, e quando ele chega na mínima em 2015, Maduro começa a ter que abraçar um populismo perigoso e ditatorial, e inclusive fazendo aceno a sua base de sustentação hoje, que são os militares, para que ele não perdesse as rédeas do comando. Então ele se tornou um ditador, protegido por um exército que é, de fato, avalista do governo e recebe para isso, então virou um exército particular de Maduro. No nosso exemplo aqui, no nosso quintal, que a gente chama de América do Sul, a gente se orgulhava de não ter aí uma ditadura para chamar de vizinha, só que agora temos. E ao mesmo tempo a Venezuela ela é a maior concentradora de reservas de petróleo do mundo, ou seja, é um país estratégico no mundo
E, obviamente, como sendo dissidente dos Estados Unidos, ela é um ponto-chave para países, principalmente como China, que querem crescer e não querem depender do Ocidente. Então, qualquer polo, qualquer país satélite que possa ser um representante distante da, entre aspas, ditadura ou do Partido Popular Chinês, vai ser agraciado aí com bons olhos pelo Partido Único e pela República de Xi Jinping. Nesse sentido, a Venezuela é encorajada por esse bloco dissidente de um Ocidente, e o Brasil ali no meio do caminho não sabe para onde caminhar. Seria maravilhoso para o Brasil se a oposição tivesse ganho na Venezuela. Um apoio ao novo governo venezuelano, um convite, né, para que o Brasil de fato começasse a unir forças com esse novo governo, mas ao que parece a coisa não está tão fácil assim de caminhar, porque o governo de Maduro de fato cada vez mais vai se isolando dos seus pares civilizados, inclusive já buscando arroubos militares com vizinhos como Guiana, falando que a região de Aiquibo é dele e da Venezuela de maneira histórica, representando quase metade do território da Guiana. Então a gente começa a ter problemas, inclusive da ordem militares, com vizinhos do norte, ali de Rondônia, ali que fazem parte das nações que comungam, né, a floresta amazônica com o Brasil. E a gente tem problemas ali de ordem econômica, militar, sociopolítica e ideológica. Então a gente começa a importar uma crise que em tese não seria nossa, mas a gente precisa dar uma resposta. E se eu fosse presidente, a minha resposta, sem sombra de dúvidas, seria solicitar a Maduro, né, o escrutínio das urnas para que de fato não tivesse nenhuma sombra de dúvida sobre a sua vitória eleitoral. Deixe sua opinião, até a próxima.